Boa noite, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja com todos vós, amém? Estamos aqui nesta noite de sábado para mais um devocional bíblico, levando até você uma porção da palavra de Deus. Muito obrigado a você que tem compartilhado conosco, tem estado conosco, participando conosco. Eu tenho certeza que, assim como eu, você tem sido abençoado todos os dias com a palavra de Deus. Isso é muito bom, né? E nesta noite de hoje nós estaremos meditando no texto da palavra de Deus, que se encontra lá em Êxodo, capítulo 6, de 1 a 13. E estaremos meditando sobre o tema: Deus não se esquece do seu povo. Então, vamos proceder com a leitura da palavra de Deus, que diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó. Pois por uma poderosa mão os deixará ir? Sim, por uma poderosa mão os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse-lhe: Eu sou Jeová. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Jeová, não lhes fui conhecido. Estabeleci o meu pacto com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, tenho ouvido o gemer dos filhos de Israel, aos quais os egípcios vêm escravizando, e lembrei-me do meu pacto. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou Jeová, eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei da sua servidão, e vos resgatarei com braços estendidos e com grande juízo. E vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e vos sabereis que eu sou Jeová, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu sou Jeová. Assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhes deram ouvidos por causa da angústia do espírito da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Vai, fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, respondeu perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó a mim, que sou incircunciso de lábios? Todavia o Senhor falou a Moisés e Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. Glória a Deus, louvado seja o Senhor pela leitura da sua palavra. Meus amados, então, segundo esse tema, nesse texto que nós acabamos de ler, Deus não se esquece do seu povo. Meus amados, o povo de Israel foi parar no Egito por meio de José. José, filho de Jacó, a qual ali os seus irmãos, que se indignaram com ele, que tinham inveja dele, acabaram vendendo a ele para aqueles homens que compravam escravos, e levavam então para serem trabalhados lá no Egito. E assim, a história de José é uma história que ela estava ali dentro dos planos e os projetos de Deus. Então, ele sendo vendido como escravo pelos seus irmãos, depois de, quando seus irmãos pensavam em matá-lo, acabar com a sua vida, mas aí eles decidiram, depois de ter jogado ele num local onde se enchia de águas, quando o tempo chovia, num poço, e ali então ele foi vendido para aqueles pessoal que os levaram como escravo. A vida de José não foi muito fácil, e ele passou vários anos sendo escravos ali, a serviço do capitão de Faraó. Depois ele acabou indo parar no calabouço, e ficou no calabouço, até que lá no calabouço, ele interpretou o sonho do copeiro
e do padeiro ali de Faraó, e ele interpretando os sonhos dele, e diz a palavra de Deus que sucedeu conforme a interpretação dele, até que em um tempo, então, ali, o rei de Faraó, ele teve um sonho. E aquele sonho perturbou, e a palavra do Senhor diz que ele mandou chamar todos os adivinhos, todos aqueles homens sábios, e nenhum pôde interpretar o seu sonho. Então aí se lembraram de José, que estava lá no calabouço, preso, e trouxeram diante, então, e ali ele pôde, então, diante de Faraó, ele pôde interpretar aqueles sonhos. E ele interpreta aquele sonho, então, dizendo para Faraó: olha, o seu sonho são 7 anos de muita fartura e 7 anos que não haverá produção de nenhum alimento, a terra não produzirá, será 7 anos de muita fome, porque Faraó tinha sonhado sobre 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas de milhos boas, bonitas, e 7 ruins. E aquelas que eram ruins, elas devoravam as outras que eram melhores. Então José interpreta aquele sonho. E ele diz: olha, Faraó, você precisa colocar no seu reinado alguém que construa celeiros para guardar todo o alimento desses 7 anos, que haverá de muita fartura, de muita produção de alimento, para que nos anos que vier, os 7 anos de dificuldade, onde a terra não produzirá e haverá muita fome, o Senhor possa ter alimento para cuidar do povo, para também vender para aqueles que assim não tiverem. Meus amados, diz a palavra de Deus que então Faraó colocou José como governador do Egito. Tirou o anel do seu dedo, colocou no dedo dele e diz: olha, José, você só será menor do que a mim no trono. Então José sai do calabouço da prisão para ser governador do Egito, né? Para ser aquele homem de confiança ali de Faraó. Mas, meus amados irmãos, então, ele faz um trabalho muito lindo, muito bonito, e diz a palavra de Deus que procede como assim? Então, houve os 7 anos de muita prosperidade, depois vieram os 7 anos de muita dificuldade. E nesses 7 anos de muitas dificuldades, onde ali, então, o Egito tinha com abundância alimentos, porque estocou, porque guardou, porque aquele homem de Deus, José, né, foi um instrumento de Deus, enviado por Deus para o Egito, para esta missão. E então, meus amados, ali os povos iam até o Egito comprar alimento. E assim também sucedeu também com a família de José. Eles também iam lá também comprar alimentos. E foi assim que então a família de José, seu pai, seus irmãos, toda a sua família foi parar no Egito. E foi assim então que lá no Egito eles cresceram, lá no Egito eles prosperaram, lá no Egito eles multiplicaram. Eles multiplicaram grandemente. E aí, passada a geração de José, né, os faraós que vieram futuramente, eles não lembraram mais dos feitos de José. E aí eles começaram a ficar com medo do crescimento do povo de Israel, porque eles se multiplicavam muito, muito mais do que os egípcios. E ali, meus amados, então, eles escravizaram o povo de Israel. Foi assim que o povo, então, se tornou escravo, trabalhando duramente para Faraó, para, assim, numa maneira tão difícil. Mas, meus amados, aquele povo era o povo de Deus. Mesmo como escravos, eles não se esqueceram de Deus. Eles clamaram a Deus, eles oraram a Deus. E ali, meus irmãos, Deus estava ouvindo o clamor deles, né? Deus ouviu o clamor deles. E aí, meus amados, Deus levanta um homem chamado Moisés. E eu fico maravilhado, meus amados, como que Deus, ele é tremendo. A gente vê, meus amados, que pelo povo de Israel se multiplicar tanto lá nos egípcios, houve uma lei lá do faraó que matasse os meninos.
E ali nós vamos ver que a mãe de Moisés, para que Moisés não fosse morto, ela coloca ele num junco, né? E aonde é colocado ali no rio, e ele desce dentro daquele junco, ela pegou, observou, né, melhor falando, o melhor momento que ela sabia que a filha de Faraó estava se banhando. E ela então coloca o seu filho ali e fica espiando de longe. E a filha de Faraó então encontra aquele bebezinho, naquele junco ali, e aonde a sua mãe depois se apresenta para cuidar dele. Olha o propósito de Deus. Deus preparou aquela criança, Moisés, que foi criado no palácio, que foi ensinado como eram ensinados os filhos de Faraó. Ele foi preparado desde o ventre da sua mãe para ser o homem que se tornaria aquele instrumento para libertar o povo de Israel do Egito. Meus amados irmãos, Moisés foi aquele, então, que a filha de Faraó encontrou no rio e criou no palácio. Moisés cresceu no palácio, mas lá no palácio, quando ele se tornou já adulto, e conhecendo a sua história, de onde ele tinha vindo, do povo que ele tinha vindo, a história do seu povo, ele viu que ele não era um egípcio. E um determinado dia, então, ele defendendo um dos seus, que eram escravos lá, ele acabou matando um soldado egípcio. E ele teve, então, fugir de lá. E ele foge de lá e ele vai para o deserto. E lá no deserto ele encontra lá uma família. E ele se casa, então, com a filha de Jetro. E lá, então, ele passa a cuidar das ovelhas de Jetro. E eu entendo que Moisés diz, aqui agora eu vou ficar o resto da minha vida. Né? Porque para o Egito ele não podia voltar mais. Né? Então ele permanece lá, até que um determinado dia ele está lá cuidando, pastoreando aquelas ovelhas, cuidando, ele vê então num monte, né? algo assim que chamou muita atenção dele. E quando ele vai para lá, ele vê uma sarça pegando fogo, mas que não se consumia. E ali ele ouve uma voz de Deus: tira a sandália do teu pé, porque aonde você está é terra santa. E ali Deus se coloca diante dele, e Deus então conclama a ele ir ao Egito, para ser o instrumento de Deus para libertar o seu povo. Então Deus tinha um plano para Moisés, para ele ser o instrumento dele para libertar o seu povo. Porque o povo de Israel achava que Deus talvez havia esquecido deles. Tantos anos como escravo, tanto tempo como escravo, sofrendo, uma luta terrível. Não é verdade? Moisés, então, foi o homem de Deus para aquela geração, para livrar aquele povo. E Moisés, então, vai para lá. E aí a palavra de Deus vai contar, né, todo o procedimento, a luta que teve ali, para que o povo de Israel pudesse ser libertado, para que Faraó pudesse deixar o povo ir. Nós vamos ver ali, então, as pragas que houve, as percas que houve, as lutas que houve. O povo, de certa maneira, não quis nem dar ouvido a Moisés, porque, devido à dura servidão que eles estavam, vamos dizer assim, nem estavam acreditando que Moisés era o homem enviado de Deus para libertá-los. Mas Deus cumpriu o seu plano. E Deus, então, libertou aquele povo. E aquele povo, então, saiu da escravidão de Faraó. Aquele povo pôde atravessar naquele mar que Deus abriu. Né? Aquele povo pôde conduzir no deserto. Deus guardou, os protegeu, os livrou, sustentou a cada um deles. E aquele povo adentrou a terra prometida que Deus havia prometido para eles. É claro que muitos do que saíram do Egito não entraram na terra prometida, porque duvidaram, porque se voltaram contra Deus, porque se revoltaram contra o Senhor, e a grande maioria deles morreram pelo caminho. Foram sendo dizimados, né, pelo caminho. Mas, meu amado, o que eu quero trazer aqui nesta noite é que Deus, Ele não se esquece do seu povo. E quem é o povo de Deus? Quem é o Israel de Deus? Quem são os filhos de Deus? A Bíblia vai dizer para nós lá em João capítulo 1, versículo 12.
E eu quero ler esse texto nessa noite para nós, um texto da palavra de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Um texto maravilhoso. Quem são os filhos de Deus? Quem são os herdeiros? Quem são aqueles que fazem parte, né, da igreja do Senhor Jesus? João capítulo 1, 12. Olha o que diz o texto. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, Deus e o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, filhos de Deus, o Israel de Deus hoje, o povo de Deus hoje, a nação de Deus hoje, são todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. São todos aqueles que assumiram um compromisso com o Senhor Jesus. São todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados. E agora a sua vida passa a pertencer ao Senhor. O seu nome agora está escrito no livro da vida. Não é verdade? E esse então se torna um filho de Deus. E aqueles pastores que não fizeram isso são criaturas e precisam também fazer isso, né? Então, meus irmãos, Deus não se esquece dos seus. Deus não se esquece dos seus. Nós estamos vivendo um momento de turbulência. Nós estamos vivendo um momento muito adverso na nação. Mas, meu amado, os olhos de Deus estão sobre os seus. Os olhos de Deus estão atentos sobre os seus filhos e cuidando, sustentando, amparando. Porque Deus não se esquece dos seus. Os ouvidos de Deus estão atentos ao clamor do seu povo. Os seus olhos estão atentos a tudo. Lá em Isaías, olha o que a palavra de Deus vai dizer. Se porventura a mãe que amamenta seu filho se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de vós. Quantas promessas estão contidas na Bíblia de Deus para o seu povo, para os seus filhos, e que nós não podemos esquecer. Nós não podemos realmente fazer como o povo de Israel fez pela dura servidão lá no Egito, achar que Deus havia os abandonado, achar que Deus ia deixar eles morrer lá como escravos. Não. Deus estava trabalhando para libertar, como assim fez. Muitas das vezes fazemos como o povo de Israel, duvidando e não crendo, né? Deus é fiel. Deus é fiel. E Deus é tão fiel, meu irmão, e Ele nos ama tão profundamente, que Ele enviou o seu único Filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos ama e tem trabalhado, né? Jesus diz, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, tem trabalhado, cuidado do seu povo, sustentado o teu povo, protegido o teu povo. Deus já preparou o melhor para aqueles que perseverarem na sua palavra. Então eu quero dizer para você nesta noite, continue perseverando no Senhor, continue confiando no Senhor, continue dependendo do Senhor, continue louvando a Deus, continue honrando a Deus, porque Deus, com certeza, Ele está cuidando de você. Ele está trabalhando a seu favor. O povo de Israel foi libertado e andou e herdou a terra prometida depois do deserto. Não é verdade? Aqueles que perseveravam, aqueles que não duvidaram, aqueles que se manteram firmes nos propósitos de Deus, eles puderam adentrar a terra prometida. E a palavra do Senhor diz que a nossa jornada aqui na terra também vai passar. Né? A palavra do Senhor diz que a vida aqui na terra é como um vapor, né? É como uma sombra que logo você vê, depois você não vê mais. Então, meus irmãos, aqui, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos numa trajetória. Mas nós temos que saber que há uma promessa de Deus para o povo de Deus. A promessa de Deus para os filhos de Israel era eles adentrar a nova Canaã, a terra prometida. E qual é a promessa de Deus hoje para os seus filhos, para o seu povo? É a pátria celeste, a nova Jerusalém, a cidade santa, que já está preparada para os seus. A Bíblia diz que lá as ruas são de ouro, o mar de cristal. A Bíblia diz que lá não haverá choro, lá não haverá morte, lá não haverá mais pecado. Lá nós viveremos para todo sempre, e lá nós estaremos com o Senhor Jesus. Né? E este lugar já está preparado para quem? Para os vencedores, para o povo de Israel, né? Para os salvos, os eleitos, para a nação santa, para os cordeiros de Cristo, para todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus.
né? Para todos aqueles que confiaram no Senhor Jesus, perseverar nos caminhos do Senhor Jesus. E aquele que perseverar até o fim, herdará a coroa da vida eterna. Então, meu amado, o nosso deserto pode ser aqui. Persevere. A cidade santa está preparada para os vencedores. Um dia, muito em breve, nós estaremos lá. E há uma promessa de Deus também, que Ele virá buscar a sua igreja. Então, meu amado irmão, minha irmã, fique firme. Fique confiante nas promessas de Deus, nas palavras de Deus. Sabendo que o Senhor é fiel. Ele tem cuidado e Ele continuará cuidando de mim, de você, da sua família, de cada um de nós. E Ele, como cuidou daquele povo no deserto, Ele cuidará de cada um de nós também, neste deserto que temos que atravessar na vida, porque Deus é fiel e que nós sejamos também fiéis ao Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que esta palavra ache guarida no seu coração, né? Deus não se esquece do seu povo. Amém? Que nós também nunca viemos esquecer de Deus. Nunca viemos nos distanciar de Deus ou nos afastar de Deus. Que sejamos assim, como Deus é fiel conosco, sejamos também fiel com o Senhor e com a sua palavra. Amém? Grandioso e eterno Deus, muito obrigado, Senhor. Ao Pai querido, por mais este momento que o Senhor nos concede, Senhor, de poder estarmos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, lida, explanada, anunciada, Senhor. Obrigado, Senhor, que os nossos corações, que cada coração nessa noite, que ouviu a Tua palavra, ó Pai querido, a Tua palavra possa ser ali uma boa semente, Senhor, que cada coração seja terra fértil, ó Pai querido, para receber essa semente e produzir, Senhor, e dar muitos frutos para a glória do Senhor. Ó Pai, muito obrigado por esta noite que o Senhor está nos concedendo na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa semana que o Senhor nos deu, Senhor. Obrigado, Pai, pelo cuidado, pela proteção, pelo sustento. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela minha família. Obrigado pela vida do teu servo Montares, pela sua família, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, Senhor, que está acompanhando conosco, que está ligadinho conosco aí, Senhor, também adorando, cultuando o Senhor juntamente conosco. Que o Senhor possa abençoar e que assim o Senhor possa nos dar um final de semana, cada um de nós, na Tua presença. É o que nós pedimos e oramos no nome santo e precioso Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meus amados, assim chegamos ao final de mais um devocional bíblico. Lembrando a você, tá, que amanhã, domingo, às 9h30, temos a escola bíblica dominical. Então você, aí no conforto da sua casa, do seu lar, com a sua família, não perca. 9h30, escola bíblica dominical, estudando a palavra de Deus. Tá? Um forte abraço, que Deus abençoe e conceda aí um final de semana muito abençoado na presença de Deus.